Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, sempre com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, então vamos começar. Estamos estudando o capítulo 14, Preparativos. No último programa, nós vimos que o André Luiz e o Vicente, a pedido de Aniceto, vão comparecer ao gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica lá perto do centro de mensageiros, e eles vão receber uma ajuda para ampliar a visão. Não é para que eles, na realidade, essa visão aí está ligada à percepção, não é, de coisas que eles até o momento não conseguiam ver na totalidade. Então, eles vão a esse ministério. O Aniceto, né, disse para eles que eles se preparassem para chegar bem cedinho, né, de madrugada lá, e que eles procurassem, na hora que estivessem recebendo esse auxílio de ampliar a visão, que eles estivessem em oração. A gente até comentou sobre como devemos orar. O Aniceto fala, né, daquela oração que não pode paralisar os nossos afazeres, mas que a gente tem essa obrigação de elevar o pensamento a Deus, subir, e com isso eles iriam subir o próprio padrão vibratório de cada um deles, né? No caso, o Vicente e o André Luiz. Então a gente viu isso no último programa. E aí, porque eles estavam contentes também, porque pela primeira vez eles viriam à crosta da Terra, o Vicente e o André Luiz viriam para cooperar a favor dos encarnados, porque até então eles vinham, né, só por interesse, entre aspas, pessoal, né? Ver a família, poder ajudar os conhecidos, né? De alguma maneira. Então, agora eles estavam realmente numa expectativa grande, porque eles iriam ajudar aos encarnados e aos desencarnados da crosta, né? Então, antes da gente começar, antes da Tereza iniciar, porque ela está comentando o que nós fizemos o comentário que nós fizemos no último programa. E exatamente nesse trecho em que ele fala, iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. E nas obras de André Luiz a gente vai ver ele na sua cooperação, principalmente mais adiante, assim, nos últimos livros, né, nas últimas obras da sua série, a gente já vai ver ele bem, assim, no entendimento do trabalho real da intuição dos encarnados, na intuição, na ajuda, mostrando para nós que eles não podem fazer o trabalho que cabe a nós, mas eles nos ajudam, e que para isso precisam de sintonia. Só fazendo uma análise um pouco maior desse trecho, na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, só um trecho da resposta, porque na pergunta 495, Kardec pergunta se o protetor abandona o protegido, o protetor espiritual. Ele diz que não, que pode se afastar. Mas no comentário da resposta, que é de Santo Agostinho e São Luís, tem um trecho que ele fala assim, olha, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente.
ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, é nesse sentido aqui da cooperação do André Luiz, né, a nosso favor, que acontece com todos nós. Bom, então vamos começar a leitura. Parágrafo 10. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Aqui é interessante a gente ver que a morte não nos modifica instantaneamente. Então, porque muita gente acha que as pessoas desencarnam e se tornam, né, espíritos que já sabem tudo, que não têm mais necessidade nenhuma, que já são anjos, já é só pelo fato de terem desencarnado. Essa ideia o Espiritismo vem deixar cair por terra. Aqui, nesse parágrafo, a gente vê que o repouso, que é uma lei, está na pergunta 682. Na pergunta 682, os espíritos dizem a Kardec que o repouso, o trabalho é uma lei, a nosso nível evolutivo, mas o repouso também. No nosso nível evolutivo. No nível nosso evolutivo. Porque para os superiores, repousar é trocar de tarefa. Mas tudo bem. Para nós, não. Para nós, repousar é descansar. Para eles, é outra história. Então, eu separei aqui, que eu lembrei, né, que o irmão Jacó, no livro Voltei, ele, quando chega lá na colônia, que ele não disse é nosso lar, ele não explicita no livro, mas onde ele chega, né, com o doutor Bezerra, com o irmão Andrade, com a filha dele, que tinha desencarnado criança, a Marta, ele está muito na expectativa. E ele quer ver tudo, quer indagar tudo, estava cheio de pergunta. E aí, quem tiver interessado, no capítulo 4, tanto que o título é Repouso Leve. E ele fica mais preocupado ainda porque na beira-mar, antes dele ser levado à colônia, ele estava se sentindo muito bem. Mas quando chegou na colônia, ele já estava mais enfraquecido. Então, lá no capítulo 4, fala assim: desenvolvi o máximo esforço, o irmão Jacó, para registrar as impressões quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra cuidadoso, aconselhando-me ao sono pacífico e restaurador. Não deveria reagir contra o repouso, disse-me fraternal. E que ele, né, o moço falou para ele assim, olha, não reaja contra o repouso. E acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora nobre. Por isso que ele não queria dormir, que ele queria ver tudo, mas ao nosso nível evolutivo, ainda mais um recém-desencarnado, precisa do repouso. Teria tempo para observar e aprender muito, e pelo menos durante algumas horas não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. E aí ele continua: compreendi o alcance do conselho e obedeci. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. E aí ele resolveu obedecer. Querer ele não queria, porque ele, enquanto encarnado, ele sempre foi um grande trabalhador, não é? Alguém muito ativo. A biografia dele, não é? O Frederico Figner, ele era uma pessoa muito ativa, estudiosa, né? Trabalhador. Então ele chegou num lugar novo, aí mesmo que ele quer conhecer, mas aí o Espírito disse, é preciso. E para nós, os encarnados, também. Então esse parágrafo nos mostra que a morte, ela não vai mudar de um instante para outro os nossos hábitos, as nossas necessidades. Isso, na realidade, acontece aos poucos, né? Então, aí, ele realmente, o André Luiz e o nosso amigo aqui, apesar
né? De estarem também curiosos para saber o que iria acontecer no gabinete, mas eles tinham que repousar e repousaram. E aí, continuando. Agora tem um detalhe também, você podia acrescentar no comentário que a Tereza fez, porque ele fala assim, nosso repouso noturno foi brevíssimo. Ele nem fala breve, é brevíssimo, ele bota um superlativo aí. Então eles dormiram muito pouco pela questão da ansiedade, conforme a Tereza comentou. Só que a gente tem que analisar que ele fala que aguardava a alvorada para receber o auxílio magnético para poder ir trabalhar. Eles estavam querendo, quer dizer, assim, vamos fazer uma analogia com o raciocínio, nós crianças, quando a gente queria amanhecer para ir para a escola ou amanhecer para ir para a praia, passear. Quando é que a gente dormia menos? Quando é que a gente acordava mais cedo? A grande maioria de nós, né? Tem as exceções, claro. A gente gostava mais da escola do que de passear, mas não é. Então, a ansiedade de fazer o que gosta. E eles estão interessados no trabalho do bem. Isso é uma característica aqui do André Luiz, que vai ser sempre assim. Ele não é um espírito superior, mas é um espírito comprometido com o trabalho, da responsabilidade, né? Isso é um ensinamento para nós quando desencarnarmos, que a gente tome o gosto pelo trabalho do bem a partir de agora, para quando desencarnar, a gente ficar assim, né? Na ansiedade de ir, claro que é uma coisa desequilibrada ainda, porque nós necessitamos, o André Luiz recém-desencarnado ainda, no nível que não é um espírito superior, ele necessita de repouso, mas a ansiedade do trabalho do bem, tem esse lado positivo aqui do raciocínio também. Isso. Então, continuando. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles. Agora, o que é isso? Como é que eles fizeram para colocar eles diretamente numa ligação mental com eles, os técnicos? Ele não diz, provavelmente não sabe, porque se soubesse explicaria, e pudesse, explicaria. Dizia, né? Para nós aqui. Então, né? Ele não sabe, né? E, em seguida, submeteram-nos a determinadas as aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda extensão e transcendência. O André Luiz está morto. Ele não sabe, espírito não é pelo fato que desencarnou que sabe de tudo. Ele não sabe. O grande problema para nós e para muitos religiosos é querer, né? Achar que sabe, que entende de tudo. Não entende. A gente aqui é igual papagaio de pirata. A gente repete o que está nos livros. Se eles não explicarem, a gente não sabe. E busca o auxílio em outras obras sérias, principalmente na obra básica, porque é da onde advém os ensinos, né? A doutrina espírita começa ali. Mas se não tiver, não souber, não sabe, pronto, é o que a Teresa está dizendo. Agora, essa questão da relação mental direta com eles, a gente pode aqui assim, achar, a minha opinião é essa, a Teresa vai falar. Mas ele nem disse a minha opinião é aquela, mas como ele nem disse. Ele nem disse. Mais adiante ele vai relatar uma situação, daqui a pouco, próximo barco, que a gente pode até achar o que seja essa relação mental. Mas é uma questão de raciocínio. Espiritismo é uma questão de raciocinar no que está escrito. Não é decorar. Não é decoreba. Que tudo bem. Olha, quem decorou o Livro dos Espíritos, excelente, parabéns. Está com a boa memória. Está com o Evangelho segundo o Espiritismo, excelente. Está no capítulo tal, o ensinamento do Espírito muito tal. Bom. Poxa, parabéns mesmo. Quem que dera eu que tivesse essa memória, meu Deus. Mas não tenho. Mas o importante é, como disse o apóstolo Paulo, é o espírito da letra. A letra em si, ela é morta, ela mata, mas o espírito da letra vivifica, como diz o apóstolo, né? Você então, tem que compreender o que você está... São aquelas crianças, às vezes, analfabeto funcional. Só sabe ler, mas não sabe interpretar, não compreende o que está lendo, sabe juntar sílaba. Então, a gente não pode ter essa pretensão em doutrina espírita de entender... quando eu falou aqui na questão da mente, eu lembrei do livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, eu vou até ler aqui, olha o que o Emmanuel coloca, são palavrinhas que às vezes a gente pula. Deixa eu achar aqui o meu Pensamento e Vida, onde ele anda.
Deixa eu só achar aqui. Você vê que a gente aqui a gente prepara o estudo para vocês, mas às vezes a ideia vem aqui na hora, né? Olha aqui, só o que o Emmanuel coloca. Ele coloca assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso ele começa ele começa o texto assim, capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Logo depois ele diz assim: estudando-a mente de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la. O Emmanuel, ele está dando a interpretação dele para nós, graças a Deus, graças a Deus. Mas ele está colocando que pode ter coisas que ele foge ao entendimento dele, ao nível evolutivo dele. Então, como é que a gente vai fechar? Tem entendimentos maiores que Emmanuel, não consegue perceber ainda. E aí ele diz: somos impelidos a interpretá-la a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, ele em outro livro, que eu não lembro qual, ele diz que ele lá no lugar onde ele habita, eles estudam o perispírito, porque o que a gente sabe é o que ele, o André Luiz, podem passar para nós outros, de acordo que, como ele diz, da faixa evolutiva dele. No livro, né, Tereza, no livro Missionários da Luz, quando do capítulo 13 em diante, a reencarnação do personagem Segismundo, ela é ali o maior capítulo do livro, aliás, um dos maiores capítulos de todas as obras do André Luiz. Tem um trecho ali que o André Luiz fala que não pôde relatar realmente o que estava acontecendo, porque faltaria palavras para nós não entenderíamos. Eles foram chamados às esferas superiores. É o capítulo 13 do livro Missionário da Luz. Porque nós não entenderíamos. Então tem muita coisa, o que a gente acha que entende, é aquilo de Sócrates, né? Quanto mais sei que nada sei. Então, é isso, mais ou menos, que a gente está tentando colocar aqui da relação mental. Então, a gente tem que ter a humildade necessária para entender que somos espíritas, mas nós não sabemos muita coisa do mundo espiritual. A gente só sabe o que os espíritos superiores, né, disseram a Kardec, e Kardec nos revelou que depois, né, o que os espíritos disseram para Chico Xavier, e ele colocou nos livros, graças a Deus, e é a interpretação deles, porque é o que eles já conseguem apreender. Eu estava lembrando que no livro, agora me veio essa lembrança, no livro Cartas de uma Morta, a Dona Maria João de Deus, ela quando vai a Saturno, uma coisa que ela repara: o sol é azul. Como é que pode? Para nós é amarelo. É porque estamos falando agora de organização física, não é? A nossa organização física é as condições atmosféricas da Terra é diferente da de Saturno, o corpo lá, então lá o Sol apresenta-se de outro jeito. Diferente, mas a gente pode dizer, o Sol é amarelo. Não, em Saturno ele é azul. Então como é que fica? Então a gente sabe muito pouco. A gente tem que realmente ter a seriedade de estudar e não inventar história que não estão nos livros. Por isso a gente traz livro tal, página tal, capítulo tal, para que a gente possa provar o que a gente está falando, que não é da nossa cabeça, não é... E quando a gente falar aqui no programa alguma coisa que a gente acha, aí a gente diz, isso aí é a minha opinião, não tem livro nenhum espírito falou isso, eu é que estou achando, estou dando essa interpretação, porque às vezes a gente pode pontuar alguma coisa, mas aí a gente tem que sempre ter o cuidado. Então a gente tem que ter a humildade necessária de, apesar de sermos espíritas, acreditarmos na vida espiritual, não é? A vida contínua depois da desencarnação, como se fosse,
não é? Aqui no encarnados, como se encarnados estivéssemos ainda, mas a gente não pode ter a pretensão, eu só por causa disso eu sei tudo o que acontece. Se o André Luiz não sabe, o Emmanuel não sabe, eu não vou saber, não é? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que propriamente um ato de súplica. Não, eu li errado. Que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica propriamente considerado. Posso comentar um pouquinho? Essa colaboração magnética, né? São passes, são... a gente supõe, porque um passe é a colaboração magnética. Mas pode ter outras. Pode ter outras que a gente não conhece. Mas o que ele chama de colaboração magnética aqui, que a gente não entende o que é, a gente pode supor, como eu falei do passe, não retirou ele do sentido consciencial de quem ele ainda é. Ele tanto que ele aproveita quando está sendo colaborado magneticamente, recebendo lá fluidos, ele aproveita para fazer uma prece. Então, ele está consciente de que eu sou André Luiz e tal, está recebendo, não tirou dele. Então, há casos que os espíritos, nos livros, eles fazem essas colaborações magnéticas, a pessoa sai da sua personalidade atual e volta a encarnações anteriores, por exemplo. Um exemplo que a gente tem disso é no livro Entre a Terra e o Céu, em que a personagem Antonina, ela é desdobrada pelo sono, ela está dormindo, ela está encarnada, ela sai do corpo e ela vai ter com os espíritos dentro da casa dela. Dentro da casa dela tem o avô dela desencarnado, que fica ali. E quando ela está perto do avô, ela vê: vovô, o que você está fazendo aí? Ela é a Antonina. Mas os espíritos, numa situação lá, eles dão eles jogam, que eu vou chamar de passe, né? Eles jogam alguma colaboração magnética, vamos chamar assim também, no avô dela, desencarnado, e ele volta a ser um personagem da Guerra do Paraguai, em que ele conviveu com a que foi neta dele agora, que é a Antonina. Quando ele volta a ser, o perispírito se transforma, a Antonina volta automaticamente a ser uma dançarina da Guerra do Paraguai, chamada Lola Embarruí. Então, como é que a gente sabe como é que eles fizeram isso? A gente não sabe, mas aconteceu. Então, é o que ele está falando aqui, que colaboração magnética é essa? Especificamente, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele continua sendo o André Luiz e que fez uma prece. É esse o ensinamento que a gente está tirando. A importância da oração também. Semana não. Próximo programa, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse compromisso, sobre essa cooperação magnética, sobre a oração que ele aproveitou, não é, para fazer. Mas agora a gente está terminando o programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 14 do livro Os Mensageiros, rogando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que possam continuar nos amparando a todos. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.